Olá, meu nome é Nayara Cristina Pereira dos Santos, eu sou engenheira ambiental e sanitarista formada pela Unifacs, sou também mestre em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente pela UFBA e estou realizando o doutorado em Engenharia Química pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, o PPQ, da UFBA. Eu vou apresentar a proposta do meu projeto de tese, cujo título é Bioprocessos na Zona da Rizosfera durante a aplicação de fitorremediação em sedimentos de manguezal impactados por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, com orientação do professor Dr. Ícaro Thiago Andrade Moreira. Fazendo uma breve introdução, é importante lembrar que consideráveis quantidades de HPAs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, uma das frações do petróleo, elas são lançadas ao meio marinho principalmente por derramamentos de petróleo no mar e dos seus derivados. Quando ocorrem esses derramamentos, as zonas costeiras são uma das primeiras a serem atingidas. E em países tropicais e subtropicais, essas regiões litorâneas elas apresentam uma ampla extensão de manguezais, que são ecossistemas que vão abrigar uma rica diversidade de fauna e flora, transportar biomassa e nutrientes para o mar, além de agirem como berçário de organismos marinhos. Nos últimos anos, a preferência das alternativas para a despoluição de áreas contaminadas tem sido por soluções que englobam principalmente uma eficiência na descontaminação, uma simplicidade de execução, além de um baixo risco para o meio ambiente e também um baixo custo econômico. Então, dentro desse contexto, a biotecnologia ela oferece uma alternativa que é baseada no uso de plantas e seus micro-organismos associados para remediar ambientes contaminados, denominada de fitorremediação. A justificativa para a realização deste projeto está embasada principalmente no desastre ambiental que marcou o ano de 2019 aqui no Brasil, que foi o vazamento de um navio contendo petróleo cru da bacia venezuelana, que atingiu ao menos 1.004 localidades da costa brasileira, segundo o IBAMA, afetando regiões com uma ampla extensão de manguezais, que precisam de medidas que objetivem a limpeza de forma eficiente, menos impactante, com baixo custo, sendo de extrema necessidade os estudos de novas biotecnologias aplicáveis para a remediação desses ambientes. Portanto, o objetivo geral deste projeto é avaliar os efeitos rizosféricos das espécies Avicennia schweriana e Rhizophora mangli durante a fitorremediação dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em sedimentos de manguezal contaminados por petróleo. E, como objetivos específicos, aplicar bioreator para a fitorremediação de sedimentos contaminados por HPAs, utilizando as espécies Avicennia schweriana e Rhizophora mangli, caracterizar os compostos químicos dos exudatos radiculares liberados pelas espécies para verificar a influência dos seus efeitos durante o processo, identificar as populações de micro-organismos na rizosfera para uma avaliação dos comportamentos no processo, avaliar a cinética de degradação dos HPAs, avaliar a velocidade de reação das enzimas biodegradadoras, avaliar a influência dos parâmetros físico-químicos nos efeitos rizosféricos das espécies e monitorar o comportamento temporal dos HPAs durante o experimento. Para atingir esses objetivos, será necessário coletar amostras de sedimento de manguezal, água estuarina e mudas de Avicennia schweriana e Rhizophora mangli para a montagem experimental, que será realizado em triplicatas divididos em tratamento controle e tratamento contaminado. Após a montagem, o experimento será monitorado por 3 meses, onde o sedimento será monitorado quanto os 16 HPAs, carbono orgânico, nitrogênio total, fósforos e unidades formadoras de colônia, e a água quanto a salinidade, o oxigênio dissolvido, o pH, o EH e a temperatura. E com este experimento, espera-se obter resultados que indiquem a atuação dos elementos rizosféricos das espécies durante a fitorremediação dos HPAs, obter resultados que indiquem a velocidade das reações e os fatores que influenciam a degradação dos HPAs no sedimento, obter respostas quanto à velocidade de reação das enzimas biodegradadoras, compreender a composição dos exudatos radiculares, compreender a população de micro-organismos, compreender a influência dos parâmetros físico-químicos, obter resultados que indiquem a eficiência do bioreator, formar resultados padrões envolvendo testes de bioprocessos de remediação com as espécies, gerando assim um produto a ser aplicado em escala industrial, e desenvolver trabalhos técnicos e científicos para divulgação em revistas, desses resultados em revistas
especializadas e apresentações em congressos e seminários. Aqui estão as principais referências. Aqui estão os meus agradecimentos à UFBA, ao PPQ, que é o programa de pós-graduação ao qual eu faço parte, ao LEPETRO e ao GBLab, pela parceria com as análises laboratoriais, e à FAPESB e ao CNPq pelo financiamento do projeto. Obrigada e segue o meu contato para qualquer dúvida.